E chegamos ao nosso último vídeo dentro do estudo das arritmias e, na verdade, dentro do nosso curso de eletrocardiograma prático. Vamos estudar agora os bloqueios AV. E vocês já devem ter ouvido falar, na formação de vocês, que existem 3 graus de bloqueios AV. O bloqueio AV do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. E para a gente entender como é que funciona cada um deles, eu queria apresentar para vocês uma frase que está aqui na tela, tá? Então, a frase do bloqueio AV do primeiro grau é que todos os impulsos que começam nos átrios passam para os ventrículos. Então, na verdade, não existe um bloqueio real, tá? Então, de novo, dentro do estudo do chamado bloqueio AV, o do primeiro grau não é um bloqueio de verdade. Então, eu estou falando desta região, que é a região do nó AV, tá? E o bloqueio dessa região se refere ao fato de que os impulsos que começam aqui nos átrios, ele tem que passar daqui para ir para os ventrículos. E, no do primeiro grau, acontece que aumenta a dificuldade de passar pelo nó AV, mas eu não tenho um bloqueio real. No chamado do segundo grau, nem todos os impulsos que se originam nos átrios passam para os ventrículos. Alguns passam, outros não. Então, lembra que no primeiro, ele estava falando ali só de uma dificuldade maior do impulso, mas todos os impulsos passavam? Aqui já não. Aqui tem alguns batimentos que verdadeiramente são bloqueados. E a gente vai ver que tem 2 tipos. Tem o BAV do segundo grau tipo 1, que é benigno, e o tipo 2, que é perigoso, indicação de marca-passo. E por fim, o bloqueio AV total, também chamado BAV do terceiro grau. Aqui, o bloqueio é completo. Então, nenhum impulso dos átrios passa para os ventrículos. E se a gente pensar dessa forma, o paciente entraria em assistolia, Ele só não entra em assistolia porque tem outros focos aqui que conseguem recuperar esse impulso, tá legal? Vamos dar uma olhada como é que fica isso no eletrocardiograma. Então, aqui na tela de vocês, nós temos o primeiro tipo de bloqueio, o BAV do primeiro grau. Então, lembra que essa é a onda P, aqui nós temos o intervalo PR, que ele tem que ter de 3 a 5 quadradinhos, ou 120 a 200 milissegundos, e aqui nós temos o QRS e a onda T. Então, o BAV do primeiro grau é dado pela observação de que, esse aqui está melhor, Esse espaço aqui, que é o intervalo PR, está maior do que 5 quadradinhos, ou 200 milissegundos. Então é só isso. Se você olhar no eletrocardiograma que esse intervalo PR está maior do que o limite normal dele, é já um diagnóstico de BAV do primeiro grau. O BAV do primeiro grau, sozinho, não vai causar problemas para o paciente, mas você tem que ficar atento, porque ele pode evoluir. Você tem que tomar cuidado com outras drogas que piorem ainda mais esse bloqueio, tá bom? Então, esta é a atenção. Por isso que a frase do BAV do primeiro grau é: todo o impulso que nasce nos átrios origina a onda P e vai para os ventrículos. Ele só tem maior dificuldade. Agora, vamos dar uma olhada no eletrocardiograma do BAV do segundo grau. Vamos primeiro relembrar a frase do BAV do segundo grau? Era: nem todos os impulsos passam. Alguns passam, outros não. Então, vamos ver esse eletro. Nesse eletro eu tenho aqui uma onda P, que é um impulso atrial. E ele passou para os ventrículos. Depois aqui, outra onda P e ela passa. Outra onda P, ela passa. E aqui eu tenho uma onda P bloqueada. Então, olha que legal aquela frase que a gente falou. Alguns impulsos passam, outros não. Entretanto, notem que nesse eletrocardiograma, os impulsos que passaram, eles foram aos poucos aumentando o intervalo PR. Então aqui eu tenho o intervalo PR que é normal, aqui ele vai aumentando, aqui ele fica bem aumentado até que ele bloqueia. Então, quando acontece essa situação, a gente chama BAV do segundo grau tipo 1, também conhecido por Mobitz 1. E isso é benigno, ok? Acontece em pacientes jovens, em pacientes atletas, é só um estado vagotônico mais exacerbado. Agora, vamos conhecer o BAV do segundo grau Mobitz 2, tá? Ou tipo 2, e entender por que ele é diferente e é mais perigoso.
Então, este aqui é um eletrocardiograma já do tipo 2. Primeiro, vamos notar qual é a diferença? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui onda P, que é o impulso atrial, e passa para os ventrículos. Depois, onda P, passa para os ventrículos. Onda P, passa para os ventrículos, até que essa bloqueou. Então, de novo, ó, olha a frase do BAV do segundo grau. Alguns impulsos passam, outros não. Portanto, BAV do segundo grau. Agora, este eletro é igual àquele? Não, porque aquele, o intervalo PR, foi aumentando aos poucos e aí bloqueou. E esse, o intervalo PR, ele é constante. Rafael, só essa característica, né, gera tanta diferença? Sim. O fato de ser constante e subitamente ele ter este tipo de bloqueio mostra para nós, no eletro, que lá na anatomia esse bloqueio é mais baixo. Ele é um bloqueio ali naquela região do final do nó AV no feixe de His. E ali ter algum tipo de bloqueio é perigoso, ele evolui para BAV total e tem risco de morte súbita. Então olha que diferença, gente. Olha isso, um simples achado eletrocardiográfico, conduta nesse paciente, marca passo. E a conduta no outro paciente é nada, observação clínica. Agora vamos conhecer o eletrocardiograma do bloqueio AV total. Então, este aqui é o eletro e esta é a frase. Lembra que a gente viu junto? No bloqueio AV total, nenhum impulso dos átrios passa para os ventrículos. Peraí, vamos voltar para o desenho da anatomia para a gente poder entender como é que funciona isso então. Então, aqui, pessoal, eu vou até dar um zoom para vocês lembrarem. Ó. No coração normal, a gente tem inúmeros focos com células marca-passo capazes de comandar o impulso do coração. É que as células mais rápidas estão no nó sinusal, né? E tem aquele fenômeno que a gente falou nos primeiros vídeos chamado overdrive suppression, quer dizer, como as células do nó sinusal são as mais rápidas, as outras ficam dormindo. E segue o jogo, esse é o modelo de todos nós. Agora, por que eu tenho tantas outras células se sempre aqui comanda o coração? Exatamente por causa da situação de que, se você tiver, né, um momento em que o nó AV ele fica bloqueado, portanto, nenhum impulso daqui consegue vir aqui para baixo, o paciente morreria. Ele ficaria em assistolia. Ele só não fica porque alguém recupera o impulso. Se a célula que recuperar o impulso estiver nessa localização alta do septo, o impulso do coração continua descendo pelo sistema normal de condução e vai dar um eletrocardiograma como aquele que vocês viram com o QRS estreito. Vamos ver de novo o eletro. Então aqui, olha só, eu vou dar um zoom, tá? Primeiro, gente, a marca do BAV total é o complexo QRS totalmente dissociado das ondas P. Eu vou, inclusive, usar um artifício aqui, pessoal, de tentar marcar, né, essas ondas P, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, dessa onda P até essa onda P. Olha que legal, né? Por que eu quis marcar? Porque marcando aqui a onda P, deixa eu tirar para cá e pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esta reta aqui, ó. Pronto. Olha que legal, gente, ó. PP, depois, ó. A P aqui, olha a outra P em cima do segmento ST. Depois, a onda P aqui, essa onda P. Depois, essa daqui. Gente, o que eu estou mostrando para vocês? As ondas P, que agora eu posso colocar aqui com a caneta, ó. P, né? Estão totalmente dissociadas do QRS. Por quê? O átrio continua batendo, né? Sozinho, isolado, mas ele aparece no eletro. E o que está acontecendo com os ventrículos? É um outro foco. É um foco ventricular que aí está despolarizando, ó, sozinho, e que como o QRS está estreito, ele deve ser naquela região do septo. Mas olha que interessante, gente, se eu comparar ele com o átrio, ele sempre vai ser mais devagar, né? Porque o nó sinusal é mais rápido. Por isso, os pacientes com bloqueio AV total chegam bradicárdicos. É aquele paciente que chega no pronto-socorro se queixando de tontura, se queixando de mal-estar, ou se queixando de síncope, desmaio, e você pega o pulso, frequência de 38.
frequência de 36. Por quê? Porque é o foco ventricular que acabou recuperando o impulso. Agora, pode acontecer da gente ter um paciente que na hora do bloqueio, então eu volto aqui para a figura, né, da anatomia, o foco que recuperou o impulso seja um foco aqui no meio do ventrículo. E aí ele vai dar origem a um QRS largo, porque não segue o sistema de condução. Vamos ver como é que fica o eletro. Então aqui, o que vocês conseguem ver? Primeiro, eu tenho dissociação do átrio com o ventrículo e eu tenho batimento ventricular absurdamente bradicárdico. Esse paciente provavelmente está muito instável, muito grave, né? Porque só o batimento do ventrículo que gera pulso, que gera débito cardíaco. Por isso que é tão perigoso, sim, a condição do BAV do 3º grau, né? E claro, lá no departamento de emergência, a gente muitas vezes usa o marcapasso transcutâneo, né? Quando é uma urgência muito grande. Se não, o marcapasso transvenoso temporário, e várias vezes esse paciente acaba indo para o uso de marcapasso definitivo. Pessoal, um grande abraço. Foi um prazer a gente ter feito esse curso do eletrocardiograma prático, né, junto de todos vocês. Eu espero que todas as aulas de todos os módulos tenham ajudado vocês a compreender os eletros que vocês vão encontrar no dia a dia, não importa a especialidade que vocês vão acabar seguindo, mas que certamente vocês vão sempre ter pacientes, vão ter eletrocardiogramas de pacientes que vão para procedimento cirúrgico, que acabam ficando em UTI, que estão internados ou que vêm no ambulatório e que com esse conhecimento possa ter ficado mais fácil de vocês compreenderem essas condições. Um grande abraço e até os nossos próximos estudos juntos.